Eu começo a edição de hoje falando de um transtorno. Transtorno corporal. Você sabe o que é isso? Para falar sobre esse assunto, está aqui comigo no estúdio um psicólogo, porque tem tudo a ver com autoimagem. Não é isso mesmo, Eric Marinho? Bom dia, bem-vindo à nossa programação. Bom dia, Luciane. Bom dia a todo o público da Rede Câmara. Muito bom estar aqui para falar de saúde. Falar um pouquinho desse transtorno. Que transtorno é esse, o Eric? Sim, tem um nome meio difícil mesmo, né? Dismórfico corporal. Mas só pelo nome dá para entender, né? Que é algo relacionado à questão corporal. Mas nem em si, Luciane, é a questão da aparência física. É mais a percepção que o indivíduo, a pessoa, vai ter em relação à sua própria autoimagem, né? Então, um transtorno que corresponde à pessoa como ela se enxerga. E pode ser tanto real, realmente mesmo, é um defeitinho, né? É real como imaginário. Então, a pessoa vai enxergar esse defeitinho, sendo real ou não, como muito exagerado. E isso vai impactar, né, na sua vida. É algo novo porque dificilmente você escuta esse nome, dismórfico corporal. Sim, os transtornos, eles são divididos em categorias, né? Então, existe aqueles transtornos relacionados a transtornos alimentares, né? Que são os mais comuns e vistos até mais conhecidos, até pela mídia também, mais divulgados, né? Na telenovelas e tal. Esse dismórfico corporal, como você falou, é novo ou não é? É porque os transtornos mudam o nome, a categoria, os nomes, né? Mas, assim, sempre existiu. Né? Que é uma questão relacionada à própria autoimagem. Então, assim, é mais uma questão de nomenclatura. Mas, assim, dentro do que a gente pode, na entrevista decorrer, falar de alguns sintomas, né? Vamos ver que é bem presente, sim. Então, vamos falar deles agora. Os sintomas, quais são? Tá. Então, por ser um transtorno que remete à questão da percepção de si, então a gente observa alguns sintomas, né? A pessoa, ela vai olhar para si e vai ter uma percepção distorcida da realidade. Então, é importante isso, pessoal. É uma questão da percepção distorcida. Então, se a pessoa tem uma cicatriz pequenininha no rosto, ela vai ver aquilo como se fosse algo muito grande, algo que impacta a vida dela negativamente, que ela vai estar deformada. Realmente, é nesse nível mesmo, de achar deformada. Afetando, né, a vida normal da pessoa. Sim, porque ela vai ficar... O que é outro sintoma? Ela vai ficar preocupada com aquele sintoma, com aquele defeitinho. Então, ela vai ficar o tempo todo olhando no espelho, ela vai ficar o tempo todo apalpando, pegando, fazendo selfies demais. Isso é muito complicado a gente falar desses sintomas, que muita gente em casa pode fazer, mas eu tenho esse hábito de ficar o tempo todo no espelho tirando selfie. Mas não é bem assim, é uma questão mais exagerada. É mais para verificar. Então a intenção da pessoa ficar olhando no espelho, ficar olhando os reflexos do lugar que passam, muito selfie, é mais para verificar ali aquele defeito. Como é que tá, né? Isso. E outra questão importante, Luciane, que as pessoas ao redor, elas podem notar, realmente, você tem um pequeno defeitinho ali, mas para as pessoas ao redor, aquilo não é normal, está dentro de uma normalidade, mas para a pessoa não. Então, isso é importante ficar de olho nesse sintoma. Afeta mais homens ou mulheres, ou afetam os dois? Os estudos, né, principalmente norte-americanos, vem mostrando um pequeno recorte nas mulheres, um pouquinho mais, né? Mas, assim, dentro de uma média, está bem parecido. Querendo ou não. É uma opinião pessoal minha mesmo, acredito mais porque as mulheres realmente elas têm mais facilidade de se expor, de falar o que sente, de procurar ajuda. Então, creio por isso que os números podem demonstrar um pouquinho mais. Você falou em ajuda. Qual seria, então, o tratamento quando diagnosticado esse tipo de transtorno? No processo de diagnóstico, né, que fazemos, tanto nós, do profissional da psicologia quanto da medicina, é importante nós especificar se a pessoa tem um bom insight ou não. O que seria esse insight? É a capacidade dela ter esse senso de realidade. Então, uns não tem realmente. Para ele, não. Ali realmente é um defeito, eu tenho algo exagerado na minha vida, isso é um defeito no meu corpo que me transforma em um monstro. É nesse nível mesmo. Outros não, reconhecem que realmente ele tem uma distorção, que não é tudo isso, mas a gente não negligencia a questão do sentimento, a pessoa está sentindo aquilo. Mas ela consegue reconhecer que é um exagero. Então, essa percepção é importante as pessoas ao redor de trazer sempre. Peraí, não, mas não é tão assim, não é bem assim. Vamos verificar realmente aqui para uma outra ótica, né, fora desse olhar que você está tendo. Mas lembrando, Luciano, que é um transtorno, né? Então, tem a questão da medicação também, porque é um transtorno que está dentro de um espectro chamado da obsessivo-compulsivo. Então, por isso que a pessoa tem esse hábito de verificação o tempo todo, de verificar no espelho, em foto, em apalpar, pegar. Então, geralmente os transtornos que envolvem a questão da obsessão, compulsão, eles também têm a parte dos psicofármacos para dar essa regulada. É possível prevenir?
Assim, por ser um transtorno, né, a categoria dos transtornos, eles remetem que são questões multifatorial à etiologia, né, o porquê surge. Então, tem questão genética, fatores ambientais, sociais também, as pressões sociais, né, vai desencadear. Então, por ter toda essa gama de possibilidades que podem ocorrer um transtorno, então é importante sempre estarmos atentos. Então, com os adolescentes, nessa fase, né, que está em formação, temos um olhar mais atento. Buscarmos sempre uma questão na própria vida adulta. Mas por que eu quero alcançar esse objetivo esteticamente? Porque eu acredito que isso, que eu me vejo dessa maneira, vai impactar as pessoas, vão me olhar para mim com um olhar diferente. Por quê? Seria um bom caminho a gente se questionar e procurar também pessoas que podem nos ajudar com essa reflexão. Tem muita gente que é insatisfeita com algum ponto do corpo. E isso não necessariamente é esse tipo de transtorno. Eu queria que você diferenciasse essas duas coisas. Sim. Não só o transtorno dismórfico corporal, como qualquer outro. Para ser um transtorno, ele precisa ocasionar o quê? Um impacto significativo na tua vida. Então, negativamente, é claro. Então, ele vai atrapalhar você buscar conexões, relações, buscar você se expor, né? Então, parte desse princípio. Está trazendo prejuízo para você e para outras pessoas. Então, vamos começar a ter esse olhar mais cuidadoso, né? Porque, realmente, todos nós temos uma certa insatisfação, quer corrigir aqui, corrigir ali, né? Então, a linha tênue é essa, né? Tá me trazendo prejuízo, estou deixando de viver, vamos ser mais assim, né? Uma linguagem mais popular. Estou deixando de viver por isso, então a gente pode classificar, né, como algo mais sério. Certo? E qual profissional buscar? Um psicólogo, um psiquiatra? Qual que é o indicativo? Às vezes acontece, Luciane, de muitas pessoas que até têm recursos, né, procurar sempre resolver esse problema. Então, ele vai procurar o quê? Esteticista, pessoa da cirurgia plástica, né, que não está errado, né, ele viu uma avaliação. Mas, assim, se é um transtorno, então ela tem que procurar o quê? Uma ajuda profissional, né, a psicologia, né, a psiquiatria, né. Então, o que acontece? Mas, assim, até a pessoa identificar que ela realmente tem um transtorno, ela vai passar primeiro por esses procedimentos, ela vai procurar primeiro esses procedimentos. E é claro que profissionais sérios vão conseguir identificar ali, né, nas suas avaliações, né, e poder fazer esse encaminhamento. Mas é importante, né, todos nós pensar assim, peraí, eu quero fazer esse procedimento, qual a intenção dele? Por que eu quero realmente? Então, é bom ficar atento a essas autorreflexões também. Queria muito agradecer a sua participação, muito obrigada. Eu fico feliz, mais uma vez, estar aqui falar de saúde, né, falar de prevenção, né, e de reflexões também, né? Vamos pensar um pouco mais também só a respeito do porquê queremos, né, alcançar tal ideal.